Bem, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos fazer agora esta aula aqui. Começamos a falar sobre isso, mas vamos agora concluir. Vamos falar de funções de várias variáveis reais a valores em R. Funções de Rn em R. Nós falávamos funções de R em Rn, que são as funções vetoriais. Agora nós vamos falar de funções de Rn em R. Ok? Funções de Rn em R. A maioria das relações que decorrem na física, na economia, engenharias, de um modo geral, na vida real, são modeladas por funções de duas ou mais variáveis reais, 2, 3, n variáveis reais. Daí a conveniência de um estudo detalhado desse tipo de funções. Funções de Rn em R. Em geral, as aplicações R2 e R3. Ok? R2 e R3. Então vamos inicialmente definir o que seja uma função de R2 em R. Ou de um aberto no R2 em R. Aberto sempre porque vamos trabalhar com limite, continuidade, diferenciabilidade e conceitos em abertos. Ok? Daí nós precisamos que nossos domínios sejam conjuntos abertos. Pois bem, uma função de duas variáveis reais a valores em R é uma função f definida em um aberto ômega está contido igual a R2 a valores em R, que a cada par xy de pontos associa um número real z igual a f de xy. Cada par de pontos xy é transformado no número real z igual a f de xy. Essa é a nossa definição. Essa definição ela se aplica de R3 em R, de Rn em R. Porque se você pegar uma aplicação f de um aberto ômega está contido em Rn a valores em R, então você vai pegar f de x1, x2, restante xn igual a um número real que é exatamente o valor da função f no ponto x1, x2, restante xn, ou seja, o f de x1, x2, restante xn. Ok? Então é o seguinte, como coube nas funções vetoriais algumas questões que também são oriundas do cálculo 1, quando nós damos funções reais, funções de R em R ou de um aberto I está contido em R a valores em R, vai caber aqui também funções de R2 em R. Por exemplo, qual é o domínio da f? Qual é o domínio de uma função de um aberto de R2 a valores em R? O domínio está aberto, né? Qual o domínio? Qual é a imagem de uma função f de R2 em R? Então a imagem está lá no conjunto dos números reais. Associa um número real. E o gráfico de uma função f? Claro, nós estamos falando de R2 em R, o gráfico oportunamente dá para ser desenhado, dá uma visão geométrica do gráfico. Por quê? Porque um ponto que está no gráfico é um ponto que está no R3, que ele é da forma x, y, z, onde este z nada mais é do que f de xy com xy pertencente ao domínio da f. Então, de R3 em diante a gente já tem problema, porque uma função de R3 em R, o seu gráfico está em R4. Então, a gente não tem mais como fazer um desenho deste gráfico. Ok? Para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta como superfície de nível. E no caso do R2, a gente pode traduzir em curvas de nível. Pois bem, a imagem da f, denotada por im de f, é o conjunto dos pontos z pertencente a R, tal que existe é único xy pertencente ao R2, tal que z igual a f de xy. Na linguagem de conjunto, é o conjunto do z pertencente a R, tal que existe é único xy pertencente a R2 com z igual a f de xy. O que vem a ser o gráfico de f? O gráfico de f nada mais é do que o conjunto dos pontos
XYZ, Z igual a f de XY no R3. E o domínio da f é um subconjunto do R2, onde tem sentido calcular f no ponto XY, ou seja, é o conjunto dos pontos XY, onde faz sentido nós obtermos f de XY. Então vamos recapitular. O domínio é um subconjunto do R2, certo? Que é o conjunto onde as funções têm sentido calcular, são os conjuntos onde naqueles pontos faz sentido calcular o valor da função, ou seja, z igual a f de XY. A imagem, como é uma função de R2 em R, a imagem está no conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números z pertencentes aos reais, tal que existe um XY pertencente ao R2, que está lá no domínio, tal que z igual a f de XY, domínio da f, né? E o gráfico, essa é uma superfície em R3, cujos pontos dessa superfície têm a forma x, y, z, com z igual a f de XY, ok? Por exemplo, consideremos a função f de R2 em R definida por, anote aí, f de XY igual ao quociente x mais y dividido por x menos y. Qual o domínio dessa função? Via que você tem um quociente, né? O que é que acontece quando nós temos um quociente? No denominador não pode conter zeros. Então, se a minha função f de XY é igual a x mais y sobre x menos y, a gente tem que ter, essa função vai estar definida em todo o R2, exceto no conjunto dos pontos, onde x menos y for igual a zero. Porque aí invalida o nosso quociente x mais y sobre x menos y. Ou seja, ela vai estar definida em todo o R2, exceto na reta bissetriz x igual a y. Se nessa mesma função nós calcularmos f de 2, 3, então nós vamos ter x mais y dividido por x menos y. 2 mais 3, 5 e 3. E 2 menos 3, 1. Então vai ficar menos 5, porque vai dar 5 no numerador e 2 menos 3 menos 1. Então 5 dividido por menos 1 vai dar menos 5. Eu peço para que vocês calculem nessa função f de xy igual a x mais y sobre x menos y, o valor dela nas diagonais, na diagonal principal e na diagonal secundária, ou seja, no conjunto dos pontos da forma a mais b e a menos b, ok? Calcular essa função nesse conjunto de pontos a mais b e a menos b, lembrando que a função é f de xy igual a x mais y dividido por x menos y, ok? Um outro problema que a gente coloca aqui é represente graficamente o domínio da função f de xy igual a raiz quadrada de y menos x mais a raiz quadrada de 1 menos y. Então observe que aí tem raiz quadrada. Lembre que essa função é de R2 em R. Então não pode ter valores complexos na imagem. Portanto, não pode ter raiz reais de números negativos. Então, raiz quadrada de y menos x mais raiz quadrada de 1 menos y. São os dois fatores dessa função. Então, como você tem ambos, tem raiz quadrada, então para a primeira raiz quadrada, você vai ter que ter y menos x maior ou igual a zero. E para a segunda raiz quadrada, você tem que ter 1 menos y maior ou igual que zero. Então, o domínio dessa função vai ser o conjunto do R2, que é a interseção dessas duas condições. Ou seja, y maior ou igual que x e 1 menor ou igual, aliás, 1 maior ou igual que y, certo? Para que não tenhamos raiz quadrada de números negativos.
ok? Também esse exercício, ele se encontra na nota que já está disponibilizada lá na biblioteca do Moodle, da biblioteca da disciplina. Aí vocês podem estar olhando esse exercício lá. Mas aí, represente graficamente. Então você vai ilustrar o domínio dessa função, uma vez que você tem duas inequações. A interseção das duas inequações. Y maior ou igual que x e 1 maior ou igual que y. Então você tem essas duas inequações, você desenha as curvas, os gráficos dessas duas funções, são retas, e aí observa qual é a região que os pontos estão localizados e de uma e de outra, e pega a interseção. Então, essa região, você pega exatamente a interseção das duas regiões e você tem então a ilustração do gráfico dessa função, do gráfico desse domínio. Você tem a região deste domínio graficamente, que é o que se pede no exercício. Pois bem, então é o seguinte, a gente falou em curvas de nível, também é outro elemento importante. Tem o gráfico, nós temos o domínio, nós temos a imagem, nós temos o gráfico e nós temos as curvas de nível, ok? As curvas de nível também é uma outra representação geométrica da função. Assim como o gráfico é uma representação geométrica, no caso do R2 e R3, o gráfico é uma superfície. Cada ponto nessa superfície é da forma x, y, z, onde este z é igual a f de xy, ou seja, x, y, f de xy, é uma superfície. Isso de funções de R2 em R você consegue ter uma visão geométrica, você consegue desenhar geometricamente. Mas em dimensões maiores, por exemplo, de R3 e diante, que um gráfico de uma função que está em R3, o gráfico de uma função de R3 em R está em R4. Que aí você não consegue mais ter a visão geométrica dessa superfície, ok? Aí a gente recorre ao rebatimento, que são as curvas de nível. Observar os valores dessa função em valores constantes. Então, eu vou definir o que seja uma curva de nível. Seja f de ômega está contida em R2 a valores em R, ômega aberto, claro. E f de xy igual a z. Tá? F de xy igual a z. A imagem, uma função de R2 em R, xy está no domínio, f de xy é o número real z. Agora a gente vai fixar um z, digamos z igual a c, um número real. Ou seja, ele vai estar a uma certa altura do plano xy, está numa cota. Então uma curva de nível nada mais é do que a curva de nível da função f na altura c, nada mais é do que o conjunto dos pontos que estão lá no plano, lá no seu domínio, cuja imagem é c, ou seja, o conjunto dos pontos xy pertencente ao R2, tal que f de xy é a constante c, tá certo? É a constante c. Então c é uma curva de nível. Então você projeta aquela curva de nível, no plano XY. Aquela curva de nível ela está sobre a sua superfície da função, e você projeta ela no plano XY, ok? Então é uma curva de nível. Sobre as curvas de nível, as funções f são constantes, que você escolhe uma altura que você quer, que está lá no eixo z, né? Você escolhe uma altura. E aí você diz, eu quero saber quais são os valores que estão em R2, tal que f de xy alcança essa altura. Tem esse valor C. Ok? Então, isso aí são as suas curvas de nível. A gente colocou dois exemplos. Por exemplo, se nós pegarmos a função f de xy igual a x² mais y², dê as suas curvas de nível. Quando, por exemplo, c for igual a 4, quando c for igual a 2, quando c for igual a 1, quando c for igual a 0. Então, vocês pega um valor desse, 4, fixa. Então, qual é essas curvas de nível? Na verdade, quando você pega, você vai ter o quê? F de xy igual a 4. Só que f de xy é x² mais y². x² mais y² igual a 4. Então, o que é que você tem aí? Que essa curva de nível nada mais é do que uma circunferência de centro na origem e raio 2. Que é x² mais y² igual a 2 ao quadrado. Então, é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Que está onde? Está lá no plano, lá no domínio da sua função f. Tá certo? Quando você pensar
na altura 2, c igual a 2, então você tem f de xy igual a 2, então você tem x quadrado mais y quadrado igual a 2. Então você tem um círculo, uma circunferência de centro na origem e raio raiz quadrada de 2, que é x quadrado mais y quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, ok? E quando você quiser saber uma curva de nível que está na altura 1, onde f de xy é igual a 1, então você vai ter x quadrado mais y quadrado igual a 1, então você vai estar em uma circunferência de centro na origem raio 1. E no zero, então você teria aqueles pontos x quadrado mais y quadrado igual a 0. Então aonde é que x quadrado mais y quadrado é igual a 0? Como você tem uma soma de quadrados, isso aí só é 0 se cada uma das componentes for igual a 0. Ou seja, então as curvas de nível é a origem, um círculo de centro 0 e raio 1, um círculo de centro 0 e raio raiz quadrada de 2, um círculo de centro 0 e raio raiz quadrada de 2. Aliás, desculpa, 2, né? Que é x quadrado mais y quadrado igual a 2 ao quadrado, ok? Considera um outro exemplo aqui. Considera a função f de xy igual a y sobre x menos 1. Aí nós já temos um problema com o domínio, né? Onde é que essa função está definida? Ela vai estar definida em todo o R2, exceto no ponto x igual a 1. Por quê? Porque em x igual a 1, ela anula o denominador e isso aí não pode acontecer. Então essa função aí, f de xy igual a y sobre x menos 1, ela não vai estar definida no ponto x igual a 1. Ou seja, o domínio dela é todo plano, exceto o ponto x igual a 1. Ele pede para determinar o domínio e a imagem de f. Então o domínio eu já falei, o domínio é todo R2, exceto o ponto x igual a 1. E a imagem de f é o que? É o conjunto y sobre x menos 1 com x diferente de 1. Que é esse número real, que isso é uma função de R2 em R. Desenha as curvas de nível para c igual a menos 1, c igual a 0, c igual a 1 e c igual a 2. Então esse exercício aqui, eu também está aqui, essa nota de aula também já foi postada no Moodle, vocês podem acompanhar por lá e vocês terão como fazer esses exercícios com muita facilidade. Além do mais, esses exercícios são exercícios resolvidos do nosso livro-texto, o livro do Hamilton Luiz Guidorizi, volume 2, que é o que nós estamos trabalhando agora neste momento. Para concluirmos, a gente tem o seguinte, coloquei aqui dois exercícios. Por exemplo, seja f de xy igual a 2x mais y e c a circunferência de centro em 0 e raio 1. Raciocinando geometricamente, raciocinando via as curvas de nível da função f, no caso 2x mais y, f de xy igual a 2x mais y, determine caso existam os valores máximos e mínimos de f nesse conjunto C. Então os valores máximos de f nesse conjunto C. Na verdade, você vai pegar essa curva aí, interceptar com a circunferência de centro 0 e raio 1, você intercepta. Então você vai ter um ponto aqui, em uma extremidade, tocando o círculo em um único ponto, e você vai ter o simétrico dele lá em cima do círculo. Só que você vai ter um caminho, curva, retas, né? Retas que vão, planos na verdade, que vão retas, porque são curvas de nível, né? Que vão crescendo. Então aqui vai ser o seu valor de mínimo, a primeira interseção vai ser o seu valor de mínimo e a última interseção vai ser o seu valor de máximo. Então esse livro também, esse exercício também está bem resolvido no nosso livro-texto. Eu aconselho vocês darem uma olhada lá se vocês não conseguirem entender. E com respeito ao domínio, nós não temos nenhum problema com o domínio dessa função. O domínio é todos reais. O domínio é todo o R2. Por quê? Que f de xy igual a 2x mais y. Essa função não tem problema em canto nenhum para calcular. Ela não tem quociente, ela não tem raiz quadrada, para ter problema de você ter uma imagem que não é real ou você ter uma divisão por zero. Então, ela é uma equação de um plano, né? Quando ela assume valores, para cada xy associa um número real 2x mais y. Você vai chamar 2x mais y igual a z, então você tem 2x mais y menos z igual a zero, uma equação de um plano, ok?
Já o exercício 2, ele é o seguinte. A função f de xy, a função de R2 em R, a função f de xy é igual ao quociente 2x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Aí neste caso o domínio é todo R2, né? Agora nós temos uma divisão, x quadrado mais y quadrado. Então esse x quadrado mais y quadrado não pode ser zero. Tá certo? Portanto, nós temos que ter aí, para o domínio, seria todo R2, exceto o ponto 0, 0. Que no ponto 0, 0, nós teríamos que x quadrado mais y quadrado é igual a zero, invalidava esse quociente. Portanto, o domínio dessa função é todo R2, exceto a origem do sistema. Ele pede duas coisas. Ele pede para desenhar a curva de nível de f, ele aí não colocou as alturas, né, que ele quer essa curva de nível, você vai resolver aí genericamente, né, e ele quer que você determine a imagem de f. Bom, a imagem de f é o conjunto dos números da forma 2x vezes y quadrado dividido por x quadrado mais y à quarta, né, onde x e y é diferente de zero. Ok. Bom, agora a gente pode generalizar o seguinte: seja ômega está contido em R em aberto, uma função de n variáveis a valores em R é uma função f de ômega está contida em R a valores em R, que a cada vetor x1, x2, xn associa um número real z igual a f de x1, x2, xn. No caso do R3, nós teríamos n igual a 3, nós teríamos f de ômega está contida em R3 a valores em R, que a cada vetor ou cada ponto x, y, z associa z e w igual a f de x, y, z, ok? Associa um número real. Então, f de x, y, z igual a w pertencente a R, ou seja, é uma aplicação do R3 em R, tá? Quando n é igual a 3, ok? Então, vocês, essa nota de aula aqui, que é a aula 04 de funções de várias variáveis, e a anterior que a gente colocou aqui, elas já estão disponíveis na biblioteca do curso no SIGA, ok? Dê uma olhada, no SIGA não, no Moodle. Dê uma olhada lá, porque a partir dessas notas aqui vocês conseguem fazer esses exercícios que estão aqui e 10 exercícios no questionário que a gente fez também, que está lá no Moodle, ok? Envolvendo essa parte, essa teoria, ok? Então, espero que todos estejam bem, tranquilos, gozando de saúde, e que a gente encerra por aqui mais essa videoaula, ok? Muito obrigado.